é que vocês estão? Começando mais um Mad Vlog aqui no canal. Hoje é segunda-feira, agora são 8 horas da manhã. Eu tô indo pra academia, só parei aqui pra falar com vocês rapidinho. Segunda-feira de manhã eu geralmente não tenho aula, então eu consigo dormir até um pouco mais tarde, ir na academia mais tarde, o que é muito, muito bom. Então bora começar essa semana bem, treinando. Inclusive depois da academia eu pretendo fazer as minhas unhas também. Elas não estão tão feias, mas eu já não aguento mais essa cor, já enjoei. Então é isso, gente, bora pra academia treinar. E depois vamos passar pra fazer as unhas. Essa semana vai ser uma semana bem corrida na faculdade, vai começar a ter várias aulas super densas sobre alguns assuntos, a gente vai abrir caso, fechar caso. E é semana pré-prova. Gente, não faz nem 2 semanas que eu tô livre de prova e já vão voltar as minhas provas. Segunda-feira eu já tenho prova, hoje é segunda, daqui uma semana eu já tenho uma prova. Então essa semana vai ser bem tensa, com bastante estudo. Então bora acompanhar essa semana junto comigo. Bora pra faculdade, galera. Agora são 1h da tarde, saí da minha casa, tô indo pra faculdade. Tenho aula de morfofisiologia agora na parte da tarde. Eu fiz as minhas unhas e chegando em casa eu aproveitei pra tomar um sol, porque na semana passada tava um tempo meio fechado, sabe? Tipo, nublado e tal, não tava tendo sol, e eu aproveitei que hoje teve sol pra tomar um sol. Bora pra faculdade. Então eu tenho aula de morfofisiologia, como eu tinha falado. Eu acho que a aula vai ser sobre fisiologia da suprarrenal, como que é o controle neurológico da liberação dos hormônios que são liberados pela suprarrenal, enfim. E depois eu pretendo ficar na faculdade com a minha amiga pra gente estudar juntas o roteiro de propedêutica médica, que é o roteiro de exame físico neurológico, porque a professora disse que amanhã é pra gente tentar fazer esse roteiro de exame físico, tipo, fazer o exame físico neurológico sem utilizar o roteiro, então sem olhar na colinha, sabe? Que era pra, teoricamente, a gente tentar fazer sempre. Então eu e minha amiga, a gente vai tentar memorizar algumas coisas agora. Provavelmente memorizar tudo vai ser muito difícil, porque é um roteiro muito extenso, mas ter uma noção já é um passo, então a gente tá indo com esse objetivo de tentar sempre aprender alguma coisa, não necessariamente sair de lá com tudo na cabeça, né? Até porque pra sair de lá com tudo na cabeça é aos poucos, não é de um dia pro outro. Então bora lá pra faculdade. Mas que é rápido, tipo, se a pessoa não consegue fazer isso, ela pode ter bradicinesia. Tem dificuldade em realizar movimentos voluntários e promove a lentificação dos reflexos e movimentos do corpo. Ele tá assim, ó. Se for lento, pode falar que é bradicinesia. É, mais rápido. Tava todo mundo assim, Espásica. Estática, com flexão do plantar. Ah, o pé tá assim, ó. Ó o pé. Eu não sei o que é córtico espinhal. Galera, eu tô voltando pra casa, agora são 8h20. Deixa eu explicar pra vocês o que é essa prova que eu fiz, né? É a prova pra seleção de um projeto, que é o projeto Cia da Alegria, que vai no Cacan, aqui da minha cidade. Aí o médico pediatra que cuida do projeto apresentou o projeto pra gente, foi bem legal. A gente dançou tchutchuê lá. Se você conhece essa música das crianças, você sabe que é tchutchuê, tchutchuê. A gente dançou essa música lá e eu fiquei assim, adoro, porque eu danço essa dança com as crianças da igreja. Mas enfim, aí teve essa apresentação e depois teve uma provinha com umas 5 questões, mas tipo assim, questões pessoais, sabe? Por que eu quero entrar no projeto, minhas qualidades, meus defeitos, se eu tô comprometida com o projeto. Depois, quando a gente saiu da prova, eu e minhas amigas, a gente foi fazer a prova e a gente saiu, tava a maior barulheira no ginásio da faculdade. E a gente foi lá ver o que era, assim, de curiosa mesmo. E descobrimos que tá tendo intercurso entre os cursos da faculdade. Então a gente viu um pouquinho, um pedacinho só
da Batuca da Medicina. E foi muito legal, gente, a ver a batuca assim dos outros cursos, todos os cursos reunidos, os mascotes de cada curso. É bem legal, é bem divertido. As meninas ficaram um pouquinho mais lá, mas eu tô morrendo de fome porque eu não comi nada a tarde toda. Eu fiquei na faculdade, mas eu não levei nada pra comer porque eu não imaginava que eu fosse ficar direto pra essa prova da Cia da Alegria, então eu não imaginei que eu fosse ficar direto, sabe? Eu acabei não levando nada pra comer e acabei não comendo nada na faculdade também, mas eu vou chegar em casa e vou comer meu macarrão com frango, que eu amo meu macarrão com frango. Eu fico pensando nessa refeição quando eu tenho macarrão com frango pra comer, porque é uma delícia e eu amo. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui desse Med Vlog. Hoje é terça-feira, já tirei todos os meus adornos, quer dizer, falta minha aliança e meus anéis. Mas, se você me segue aqui há um tempo, vocês já sabem que quando eu tiro os meus adornos é porque é dia de propedêutica médica. Terça-feira eu tenho o dia inteiro de aula de propedêutica médica, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Só que hoje, especificamente na parte da tarde, a gente não vai ter aula, não sei porquê, mas não teremos aula. Então só tenho aula agora na parte da manhã e eu tenho a tarde livre, graças ao bom Deus. Dá pra adiantar algumas coisas nessa tarde livre, né, gente? Umas aulas que eu não estudei, tipo a aula de ontem, então já dá pra dar uma adiantada. Tô aqui na fila entrando pra faculdade, agora de manhã a gente vai ter... Provavelmente nós vamos treinar exame físico-neurológico, que é o que eu tava estudando ontem. A gente vai treinar isso, provavelmente vai fazer duplas e treinar um no outro. É o que eu suspeito que vai ser a aula de hoje, mas toda aula de propedêutica é uma surpresa, a gente nunca sabe direito o que vai ser. Só quando é hospital que a gente tem certeza do que é, né? Bora começar mais um dia abençoado em nome de Jesus. Como eu comentei com vocês, na parte da tarde eu não tive aula, então eu aproveitei para estudar uma aula que nós tivemos na segunda-feira sobre suprarrenal. Peguei os slides da professora e algumas anotações que eu fiz na aula e tentei juntar tudo em um arquivo só, geralmente é assim que eu estudo. Passei a tarde inteira focada nisso e depois eu acabei umas 8 horas de estudar e já fui dormir, gente. Nesse dia eu fui dormir muito cedo porque eu tava muito cansada e era terça-feira ainda, misericórdia. Mas eu amo dormir cedo e tem me ajudado muito, principalmente agora que eu tô indo na academia cedinho. Eu acordo 5 horas pra ir na academia e 5h30 eu já tô lá na academia treinando. Então é muito bom dormir cedo, é uma das regras, assim, pra com que essa rotina consiga se manter. Bom dia, gente! Como vocês estão? Acordei, tomei café da manhã, fui pra academia e nesse dia eu não tive aula presencial na faculdade, mas eu tive uma atividade online para fazer com as minhas amigas, em que os professores mandaram 4 perguntas lá na plataforma da faculdade. Nós tínhamos que responder essas perguntas baseada na leitura de alguns artigos que eles também enviaram pra gente. Então, eu fiz uma reunião no Google Meet com as minhas amigas e a gente começou a discutir as perguntas. Uma respondeu uma, outra respondeu outra. E a gente foi discutindo e compartilhando o que cada uma tinha pensado para responder. E também a gente acabou usando a aula que nós tivemos na segunda-feira, porque as perguntas foram relacionadas à aula de segunda, né, de suprarrenal. Então, a gente foi unindo as informações e fizemos essa atividade online em aproximadamente 2 horas. Boa tarde, gente, como é que vocês estão? Começando mais um dia aqui nesse vlog. Agora eu tenho uma aula à tarde de mecanismo de agressão e defesa, que é a aula que vai cair na prova de segunda-feira. Então hoje eu já tenho aula e segunda já é a prova dessa matéria. Então eu tô um pouquinho nervosa. Espero que a aula esclareça tudo que eu tenha dúvida, porque eu ainda tenho umas coisas que eu fiquei em dúvida desde a última vez que a gente fechou esse caso. Para quem não sabe, esse caso de mecanismo de agressão e defesa, para quem não acompanhou os meus outros vlogs,
sobre doenças autoimunes. Então, assim, querendo ou não, é um assunto bem complexo. Então, como exemplo, né, pra gente estudar doença autoimune, os professores deram um exemplo de lúpus e a gente pesquisou um pouco sobre lúpus, junto com hipersensibilidade do tipo 3 e hipersensibilidade do tipo 2. Então vão ser meio que esses 3 conteúdos para essa próxima prova: hiper 3, hiper 4, hiper 3, hiper 2 e doenças autoimunes. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa aula. Eu vou atualizando vocês, vou compartilhando com vocês mais desse dia. E hoje eu ainda tenho aula da Liga de Farmacologia às 5 horas da tarde. Então eu vou ficar na faculdade direto, nem compensa eu voltar pra minha casa pra depois 5 horas voltar de novo pra faculdade. Já tô levando até um pãozinho com queijo pra comer, pra não passar fome lá. Porque passar fome na faculdade é tenso. Fala, gente, tô indo pra casa, graças a Deus. Vocês não têm noção do quanto que a minha cabeça tá latejando. Nós tivemos a aula, né, sobre doenças autoimunes. Foi uma aula muito extensa e o professor falou muita coisa extra que eu não tinha visto. Então eu confesso que eu fiquei um pouco perdida e um pouco desesperada, porque geralmente quando ele dá essas aulas são coisas que eu estudei, sabe? E que depois é só eu rever. Mas ele falou muitas coisas que são novas, que eu não tinha estudado, não tinha encontrado aquela informação, que nem tinha como eu encontrar também. É uma coisa que ele tirou, tipo, que é outro exemplo, que tem o mesmo mecanismo do lúpus, enfim, essas coisas. Mas que vai cair na prova e que a gente teoricamente tem que saber, né? E lembrando, a prova é segunda-feira, mas tem tempo, tem o final de semana todo pra estudar. Aí a gente teve essa aula e depois, tipo, gente, literalmente teve um intervalo de 15 minutos. E depois a gente ficou da 1h30 até 5 horas tendo aula com esse professor. Deu muitas horas de aula. E depois eu tive aula da Liga de Farmacologia sobre anti-inflamatório, que vocês viram. Eu gosto muito das aulas de farmacologia, porque na faculdade a gente não tem tanto acesso à farmacologia. Pelo menos nesses 2 primeiros anos nós não temos tido tanto acesso a farmaco. Só no primeiro ano a gente teve bastante, alguns medicamentos. E a gente vê bastante medicamento também, anticorpo monoclonal, tal, em mecanismo de agressão e defesa, que é imuno. E ter a Liga de Farmacologia é um estudo extra de farmacologia, que é muito bom e te faz relembrar alguns mecanismos, porque para você saber farmaco, você tem que saber pura fisiologia, que o medicamento ele inibe tal enzima, ele faz isso, faz aquilo, inibe tal mediador, e você tem que saber a fisiologia completa para saber farmaco. Então eu gosto muito de participar da Liga, porque me relembra de muitos mecanismos importantes que eu já vi nas minhas aulas normais da faculdade, sabe? Agora bora pra casa descansar um pouquinho. Eu? Por quê? Bom dia, galera, como é que vocês estão? O dia hoje tá lindo, gente, não tá frio, tá um sol muito gostoso. Hoje é quinta-feira, bora começar mais um vídeo aqui nesse canal. Deixa eu limpar essa câmera. Hoje é quinta-feira, eu tenho aula agora na parte da manhã de medicina social. A gente vai fechar um caso sobre bioética que nós abrimos na semana passada. E eu acho que a gente vai abrir mais um caso de bioética de novo, só que sobre outro assunto. E na parte da tarde eu tenho uma abertura de caso de reprodutor, sistema reprodutor, que a gente vai começar a ver. Inclusive é a última abertura de caso da matéria de morfofisiologia da minha vida, que a partir do ano que vem a gente já não vai ter mais essa matéria. Graças a Deus, eu amo os professores dessa matéria, são os melhores professores de todas as matérias existentes, eu amo todos, mas assim, tô tão feliz que eu não vou ter mais prova de anatomia, prova de histologia, gente de Deus, eu preciso comemorar na minha última prova de histologia. Tá chegando, gente, eu tô já na contagem regressiva pras férias. Bora pro segundo round do dia, cheguei em casa, almocei. Acabei não gravando pra vocês, mas eu já comecei a fazer o caso que a gente abriu agora na parte da manhã, porque eu fiquei curiosa mesmo pra saber. A professora passou pra gente um vídeo hoje de manhã, que era um vídeo de uma... tem no YouTube disponível, de uma criança de 16 anos que ela fez um aborto, tomou o remédio, abortou, e ela não quer contar pros pais isso, só que ela acabou tendo uma complicação e
e por isso que ela tá lá no hospital e ela não quer que os pais saibam, né? Então qual deve ser a nossa conduta como médico nessa situação? Conta ou não conta pros pais? Eu já comecei a pesquisar sobre isso, pesquisei no Código de Ética Médica e aí já envolve também, acabei pesquisando algumas coisas no Código Penal e na Constituição Federal. E agora bora pra faculdade de novo. Eu tenho aula de morfofisiologia agora, onde a gente vai abrir um caso de sistema reprodutor. Gente, sério, eu tô cansada, viu? Como eu comentei com vocês, eu tenho prova na segunda-feira, então eu aproveitei esse dia para estudar para essa prova e vocês vão ver que é o mesmo método que eu estudei para outra matéria de suprarrenal, né, sobre o assunto de suprarrenal, porque eu comecei a pegar as minhas anotações da aula do professor e unir junto com os slides, porque nos slides tem bastante legenda de foto e esse professor ele costuma cobrar bastante legenda de foto em prova, coisa que você acha que não vai cair, sabe? A resposta tá lá na legenda da foto, então é muito importante se atentar muito aos slides desse professor em específico, porque ele pode cobrar de fato, literalmente, a legenda da foto. Então eu junto tudo aquilo que ele falou na aula com os slides e é uma ótima forma de eu estudar. E aí no outro dia eu já começo a reler tudo isso e tentar ir memorizando as informações e entendendo, porque pra mim a melhor forma é explicar pra mim mesma, então eu vou falando em voz alta, vou memorizando mesmo aquelas informações pra chegar na hora da prova eu ter certeza e responder as questões com certeza e não ficar na dúvida, sabe?